A juíza que concedeu perdão judicial à mãe de Henri Borel já tinha sido alvo de críticas por outra decisão polêmica. Há 15 anos, ela concedeu liberdade ao acusado de matar uma estudante que se recusou a beijá-lo. No mês em que Mariana faria 36 anos, Sueli se apega às últimas fotos da filha ainda viva. 15 anos, sentindo a dor, ainda como se fosse naquele dia que eu sinto a mesma coisa, não passou, amenizou. Porque a dor de um luto, ela não passa, ela ameniza. E eu sei que essa dor eu vou levar para o resto da minha vida. A estudante Mariana Gonçalves de Souza, de 21 anos, foi assassinada em 7 de março de 2011, dentro da escola em que trabalhava na zona oeste do Rio. O pedreiro Luiz Carlos de Oliveira, que fazia uma obra no local, confessou ter matado a universitária. Após se entregar à polícia, Luiz Carlos chegou a ficar preso por pouco mais de 30 dias, mas foi colocado em liberdade em abril, após a juíza Elizabeth Machado Louro negar o pedido de prisão preventiva do Ministério Público, argumentando que Luiz Carlos havia se apresentado espontaneamente e possuía endereço fixo. Na época, ela comentou o caso em entrevista à Rádio Band News FM. Para o sujeito ser preso provisoriamente, é preciso que o cara, de alguma maneira, solto, ele vá atrapalhar o processo. Ele é uma pessoa que esteve dominada por uma paixão maldita que fez com que ele perdesse a cabeça e matasse. Isso não quer dizer que isso vai acontecer de novo. A fala foi rebatida pelo âncora da Band News FM na época, o jornalista Ricardo Boechat. Doutora Elizabeth Louro, se fosse a sua filha degolada por um louco com um caco de vidro no lugar de trabalho dela, a senhora repetiria esse discurso absolutamente absurdo que a gente acabou de ouvir? Durma bem, doutora Elizabeth Louro, com seus valores e sua lei. 2 meses depois do crime, o pedreiro voltou a ser preso em outra decisão. Em 2014, após a defesa apresentar um laudo que atestava insanidade mental, Luiz Carlos foi absolvido também por Elizabeth Machado Louro. 15 anos depois desse caso, a mesma juíza voltou a causar polêmica à frente do maior julgamento da história recente do Rio de Janeiro, o caso Henri Borel. Após 11 dias de júri com depoimentos e provas que demonstraram que a mãe do menino sabia das agressões que ele sofria, a juíza concedeu perdão judicial a Monique Medeiros, mesmo condenada pelo júri por homicídio culposo, por omissão e tortura. Jairinho, padrasto de Henri, foi sentenciado a mais de 43 anos de prisão. A juíza Elizabeth Machado Louro pode ser promovida a desembargadora. Ela está em 29º lugar na lista de promoção por antiguidade do Tribunal de Justiça do Rio. Essa juíza tem que entender o que acontece com uma família quando ela libera um tipo de criminoso. Como é que a família fica? Destruída, acabada. E a minha foi destruída, a minha foi acabada. Todos nós estamos doentes, todos nós estamos sofrendo. Destruída para sempre, né? Continua gerando discussões diante da decisão da juíza Elizabeth Machado Louro em favor da Monique. Vamos acompanhar a reportagem. A sentença de Monique Medeiros é mais um capítulo de um processo cheio de polêmicas. A mãe do menino Henri Borel havia sido condenada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas recebeu perdão judicial. A decisão da juíza Elizabeth Machado Louro gerou críticas. E quando a gente fala em perdão judicial, a sociedade acaba entendendo que tudo bem. Pode cometer um crime que a justiça vai te perdoar. E aí fica todo mundo com essa sensação de impunidade, não é isso? E aí eu reforço dizendo que existe uma previsão legal, não há ilegalidade. Porém, causa sim um espanto e uma repulsa na sociedade. Pedimos entrevista para a magistrada, porém o Tribunal de Justiça do Rio informou que os juízes são proibidos de se manifestarem publicamente sobre os processos. Mas neste vídeo gravado em 2021, a juíza Elizabeth aparece defendendo Monique em uma entrevista para estudantes de direito. Diante da reação da sociedade
A réa Monique, até ela corre risco, porque a gente vive numa sociedade patriarcal em que a primeira culpada sempre vai ser apontada à mulher. E é um ódio profundo a ela, que, na minha opinião, é inexplicável. Agora, o julgamento mais longo da história recente do Rio de Janeiro pode ser anulado. O Ministério Público entrou com recurso, alegando interferência da juíza. No momento decisivo do júri, Elizabeth perguntou: a omissão da acusada foi dolosa? Por 4 votos a 3, os jurados responderam que sim. Instantes depois, a juíza decidiu refazer a questão e perguntou: a omissão foi culposa? O júri novamente respondeu que sim, pelo mesmo placar. 4 a 3. Ao longo dos cerca de 5 anos em que Elizabeth esteve à frente do caso, ela foi responsável por outras decisões que beneficiaram Monique Medeiros. A magistrada soltou a mãe de Henri 2 vezes, mantendo apenas medidas cautelares. Em 2022, Elizabeth manifestou preocupação com ameaças sofridas por Monique dentro da cadeia e alegou que a manutenção da prisão não favorecia a garantia da ordem pública. Quase 10 meses depois, a mãe de Henri voltou a ser presa por determinação do ministro Gilmar Mendes do Supremo, por ter coagido testemunhas e usado redes sociais. Em março deste ano, o julgamento do caso chegou a ser adiado após uma manobra dos advogados do ex-companheiro de Monique, Dr. Jairinho. A defesa abandonou o plenário. Na época, a magistrada considerou que Monique não poderia ser prejudicada pela obstrução, pois com isso ficaria mais tempo na cadeia. Quase um mês depois, ela voltou a ser presa por decisão do STF. Jairinho foi condenado a quase 44 anos de prisão pela morte de Henri Borel. Ao longo do júri, testemunhas confirmaram que Monique sabia que o filho sofria agressões. Ainda durante a investigação, policiais recuperaram no celular dela uma selfie tirada na delegacia. E um dia depois do enterro do filho, Monique passou a tarde num salão de beleza. E aí? E aí, é um absurdo. Pra gente aqui,